e gestantes, extensão em avaliação física e prescrição de exercícios para cardiopatas no IHC da FMUSP e extensão em avaliação física e prescrição de exercícios para pacientes geriátricos, curso técnico de musculação. Professora Mônica, é uma honra recebê-la. Boa noite, gente. Tudo bem? Sabia que ia ter toda essa apresentação. Bom, a gente só tem uma hora. Essa apresentação está extensa porque eu me empolguei. Então, muito provavelmente, a gente não vai conseguir passar todos os slides. Fiquem tranquilos, se vocês quiserem, eu já encaminhei esse material para a sala de vocês, tá? O interesse aqui é falar um pouco da área da saúde para a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas é recente a gente ser reconhecido, tanto quanto profissional da saúde, quanto de essencial, né? Isso é uma vitória, é algo novo, muito novo, na verdade, para a gente. Inclusive, é possível para o profissional de educação física participar de residência médica multiprofissional. Por exemplo, na Unicamp, eu acho que é até dia 9 ou até amanhã a inscrição, tá? Tanto pediátrico quanto adulto e geriátrico, para a população com dor e doenças crônicas, que é o que a gente vai falar agora. Tudo bem? Vamos lá, então. A ideia é falar todas essas coisas, mas eu acho que não vai caber. Bom, falando sobre o mercado de saúde e o mercado fitness, desde que a gente estuda educação física, academia, desde que existe o mercado fitness, desde que existe a academia, que tem mais ou menos 40 anos, esse tipo de estudo, a musculação, ela aconteceu mais ou menos lá em 1940, como um esporte, né? E esse tipo de estudo, então, ele tem mais ou menos uns 40 anos, porque a gente começou a querer entender o que leva a população para a academia e quantas pessoas fazem isso, né? Qual que é a nossa ideia de movimento relacionado à saúde? E esse estudo percebeu que 4% só da população participa de academia, né? Isso aumentou ao longo desses 40 anos o público, mas porque a população aumentou, continua sendo 4%. E aí continuaram estudando e procurando entender por que isso, né? Então as academias ficaram mais bonitas, os aparelhos eles ficaram mais confortáveis, os estudos de biomecânica ali mudando, o ar-condicionado climatizou. Será que é isso? Não, não é, continuou os 4%. Aí começaram a fazer essa pesquisa, todo mundo, e descobriram que lá na região da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, que são públicos mais estudados, e tem um conhecimento, um entendimento de que o movimento, a atividade física é melhor para a saúde, nesses lugares a gente tem uma aderência maior à atividade física. A gente também se estudou e se percebe no nosso mercado um grande problema de retenção dos nossos clientes, né? A gente tem um turnover muito alto, é difícil a gente manter uma pessoa na academia por mais de 3 meses. Isso acontece porque a grande maioria das pessoas vão buscando por estética ou por performance. E esse tipo de resultado, ele demanda pelo menos uns 3 meses para a gente ter uma melhora significativa. Além disso, não depende só do treino, mas todo um contexto de vida. Por exemplo, dieta, né? Alimentação. Então, com esses dados, é o que a gente tem estudado para saber o que fazer para colocar os outros 96% da população na academia. E quem são essas 96% que não estão na academia? São as pessoas que não estão procurando pagar o preço da estética. São as pessoas que não querem fazer o treino até a falha. São as pessoas que não estão acreditando no no pain, no gain. A gente só tem essa mentalidade de atleta em 4% da população. Então, como fazer para atender esse público? O que fazer para trazer eles para a gente? Se eu estou falando aqui que exercício é para dor,
exercício é remédio, como um remédio, o exercício tem que ser prescrito na dose certa, né? O médico, ele fala qual que é teu remédio, quantos miligramas, quantas vezes no dia e por quanto tempo. Para isso, a gente tem algumas mudanças, algumas diferenças para esse público em relação ao treino. Só para passar para vocês a prevalência da dor crônica na população. 37% dos brasileiros teve ou terá dor crônica, tá? As doenças crônicas são as doenças muitas vezes não transmissíveis. Cardiopatia, diabetes, hipertensão. Essas são algumas delas que a gente vai encontrar muito na academia e que fica naquele parquê, sabe? Que só tem uma função jurídica lá na recepção para evitar problemas, mas muitas vezes o professor não fica nem sabendo dessa triagem, desse quadro do aluno e não está preparado para atender, principalmente relacionado à interação medicamentosa, por exemplo. E esse tipo de paciente medicado, por estar medicado e sem sintoma, ele não vai falar para a gente que ele tem isso, está controlado. Só que imagina você, um paciente que toma um vasodilatador, por exemplo, e aí a gente faz um treino submáximo com ele, num calor que está acontecendo aqui. Vocês acham que a resposta vai ser a mesma? Como é que ele vai ter a constrição depois? Como é que ele vai conseguir voltar para uma pressão que seja funcional? Ou ele vai desmaiar? De uma forma muito mais fácil do que uma pessoa que não tem esse tipo de dor, tá? A dor, ela é uma questão global de saúde. Cerca de 20% da população mundial sofre de dor crônica. Ela está aumentando no mundo inteiro, principalmente porque a população mundial está envelhecendo, né? E representa cerca de 71% das mortes hoje em dia. Mesmo depois da pandemia do Covid, mesmo tendo esse surto mundial, que ficou aí 2 anos, um pouco mais, e números alarmantes, ainda assim, diabetes, hipertensão, obesidade e outras doenças são o que causa 71% das mortes. E cada vez mais a saúde, a ciência entende educação física, exercício como tratamento e não só como prevenção disso aqui. Inclusive a osteoporose, sarcopenia. Envelhecimento da população, então eu já falei. O que é a dor, gente? Isso aqui, ele foi atualizado, se eu não me engano, em 2021, tá? Existe o IASP, que é o Instituto Mundial de Estudos sobre a Dor. E aí, eles definiram que a dor é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, né? Associada a lesões reais ou potenciais. O que isso significa? Que não necessariamente precisa ter lesão de tecido para a dor acontecer, tá? Essa definição também está falando que não é só uma experiência física, mas ela também tem aspectos emocionais. E aí eu gosto de dar um exemplo. Você saiu daqui, torceu pela fora, mas antes disso, sei lá, você brigou com seu namorado, tomou um 0 na nota, sei lá, qual vai ser a tua experiência de dor? Aí amanhã, você jogou na loteria e ganhou. Na hora que você viu o bilhete, você começou a pular, que nem um louco, e torceu o pé igualzinho. A dor vai ser a mesma? Então a gente começa a entender que a dor, ela também tem os aspectos emocionais. E que dor emocional não é uma dor inventada. Ela realmente faz parte. A nossa sensação, a nossa emoção, ela está muito relacionada à sensação de dor. A dor é um processo, é o resultado de um processo de interpretação do nosso cérebro, dos nossos 7 sentidos. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas além dos 5 sentidos que a gente costuma falar, visão, audição, paladar, olfato, a gente tem interocepção,
e propriocepção. E esses sentidos do nosso sistema nervoso autônomo, eles envolvem todo o nosso histórico, toda a nossa memória, tudo que a gente viveu até aqui, para fazer comparativos daquilo que pode te oferecer risco ou não. E a partir disso, a dor vai ser experimentada. Quer um exemplo? Coloca a tua mão no fogo, você vai tirar antes de queimar. Dói antes de queimar, não dói? Essa é a dor do risco e não da lesão de fato, tá? Qual é a diferença do treinamento desportivo e do não desportivo? No treinamento desportivo, a gente está buscando a melhor performance a qualquer custo, não é? Não é à toa que os nossos atletas, quando se aposentam, normalmente não estão numa condição muito boa de saúde, né? Principalmente lesões aí articulares, por aí vai. Eu lembro, por exemplo, da Daiane dos Santos, com a perna quebrada, fazendo aquele salto, né? E aí a gente tem vários exemplos, o Ronaldo Fenômeno em campo, entendeu? Uma lesão assim, assustadora, né? O Aranha, Spider, uma canelada de Muay Thai e levantou a canela dele, né? Então a gente vê que esporte de alto rendimento, ele não está relacionado à saúde, ele está relacionado à performance. E a nossa profissão, ela veio disso. E quando a gente vai lá treinar, o tiozinho da academia, a tiazinha, que principalmente depois da pandemia, por conta de toda a mídia que foi feita, falando, gente, ó, exercício vai te salvar disso aqui, já que a maior parte das pessoas que morreram de Covid eram os idosos, os obesos, os sedentários. Então, de repente, toda essa população cheia de comorbidade resolveu entrar para a academia. Será que para essas pessoas é o mesmo treino, o mesmo tempo de descanso, o mesmo volume, a mesma intensidade? Essas pessoas, elas estão buscando performance, elas estão buscando só colocar atividade física na vida delas. Uma outra coisa, gente, treinar intenso, a gente gosta, mas para gostar de todo o processo. Ninguém em sã consciência vai gostar de ir para a academia, passar calor, passar sede, sofrer ali e depois passar uma semana descadeirado, sem conseguir usar o banheiro direito, sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir dormir direito, talvez, né? Então essa experiência, ela acaba ampliando a sensação de dor e a evitação do movimento. As metas, portanto, do exercício para a saúde não é extrair o máximo de performance, mas sim o melhor para esse cliente. E o melhor é que ele consiga sair da sessão de exercício, pode até ser que ele tenha sentido um movimento, mas não essa dor que a gente sabe e fala que é gostoso, tá? Até porque estudos recentes têm mostrado que não é necessário treinar terra falha, não é a lesão muscular que causa hipertrofia, mas o tempo da tensão muscular. Cada vez mais a gente vem entendendo que, por exemplo, o atleta de fim de semana pode ter o mesmo resultado de quem treina durante a semana. Então a gente vem, o que tem na vanguarda da ciência, mostrando que não precisa se matar e que uma sessão de treino ela pode sim ser agradável. Eu estou falando com o tiozinho, tá? Não é pra gente não. Que eu gosto de desestressar, que eu for não aqui. É bom. Mas pensa no tiozinho que vai de cinta, com short de linho e camisa de botão. Tá tendo gente assim. A tia que vai de sapatilha. Será que eles vão gostar desse tipo de treino? Será que eles vão voltar depois? Será que eles vão se sentir bem fazendo assim? Bom, quais são as oportunidades então para o mercado? Para a gente que quiser trabalhar com saúde. A gente tem esse condicionamento físico adaptado, grupo e suporte social. Então os treinos, as aulas coletivas, elas servem muito para isso aqui, ó, para a gente inserir essas pessoas na sociedade, né? Para elas terem um grupo, terem a sensação de pertencimento. Isso melhora também, né? Para trazer educação e saúde, a gente consegue educar as pessoas
no nosso trabalho, afinal de contas nós somos professores, né? A gente consegue fazer um acompanhamento e avaliação, tem muito profissional de educação física trabalhando em saúde pública, participação de equipes transdisciplinares em clínicas, hospitais e postos de saúde, desenvolvimento de programas de bem-estar corporativo, saúde pública em empresas, escolas, parques e ambientes. Quer dizer, a gente está saindo de uma ideia de segurador de bola para quem promove a saúde mesmo, previne doença e trata. Lembra que essa parte de tratar é muito, muito novo para a gente, tá? Aqui ele está falando das preocupações do mundo em relação à dor crônica. 37% das pessoas no Brasil têm ou terão, tá? Ela muda, ela altera, ela resulta em várias condições médicas, né? Desde dores, por exemplo, dor lombar específica, neuropatias, aí tem uma série de doenças, câncer, existe musculação para quem tem câncer, tá? Porque quando a gente faz um treino, e aí sim um treino intenso, a gente rouba nutriente e recurso que iria para a célula tumoral e ela vai fazer hipertrofia muscular. Olha que bacana, né? Então aqui está falando que a dor crônica ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida. E isso também vai levar as pessoas, então, por exemplo, para afastamento de trabalho, né? Então é um problema econômico, social, é um problema lá para o INSS, né? Para os cofres públicos aí, para o SUS. Aqui ainda falando do impacto da dor crônica, que é isso, né? As pessoas faltam do trabalho, né? Tem um custo muito grande para a saúde, tem efeitos psicológicos, a gente está falando, estamos ainda no setembro, né? Setembro amarelo, e falando da prevenção do suicídio. Então, imagina você ficar com dor o tempo inteiro, é chato pra caramba. A chance de você se tornar uma pessoa depressiva, ansiosa, é muito grande. E as pessoas que cometem ou tentam suicídio, na verdade, elas querem sair de algum tipo de dor, né? É uma vida que dói, seja física ou emocionalmente, e essa pessoa não se vê capaz de sair dessa situação. Então, no caso da dor crônica, você mostra que é possível viver gerenciando essa dor. E o custo socioeconômico, você parou de trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. Alguém vai ter que pagar essa conta, né? Os tipos de dor crônica. Bom, eu falei que a dor, ela não necessariamente está relacionada a uma lesão de tecido. Então, nós temos 3 tipos de dor. A dor nociplástica é a que eu vou falar mais especificamente, que é justamente essa dor que não está relacionada a um dano de tecido. Dor nociplástica, ela é uma falha no nosso sistema nervoso central. A gente percebe dor onde não deveria existir. Por quê? O nosso sistema entende que a gente está em risco. Isso acontece muito com transtorno pós-traumático. Então, muito provavelmente, pessoas com dor crônica, pessoas com doenças autoimunes, elas passaram por um trauma ou por uma sucessão de traumas, principalmente na infância, e isso desregula tudo o que acontece na vida dela a partir daí, já que esse corpo busca nas referências anteriores o que oferece risco ou não, tá? Dor nociceptiva, essa sim está relacionada à lesão, tá? Mais uma coisa que eu falei da dor nociplástica, ela pode ser inclusive uma dor que acontece depois da lesão se resolver. Você se cura, o tecido ele se regenera, mas a dor permanece, porque o sistema entende que está em risco, tá? E a dor neuroceptiva é a dor relacionada propriamente às nossas inervações, né? A dor nos nervos, inflamação nervosa, tá? Aqui é o modelo biopsicossocial. Eu já fiz essa colocação da dor está relacionada também ao trauma. Esse é o modelo mais aceito hoje em dia de abordagem da saúde, que a gente leva em consideração o contexto biológico da pessoa, carga genética, sono, alimentação, microbiota, e leva em consideração psicológico e social.
Quando a gente fala de social, a gente fala que o meio também interfere. Se você vive num ambiente extremamente estressor, isso vai causar danos para você. Tá? A abordagem transdisciplinar, portanto, é quando a gente traz vários profissionais em conjunto para conseguir ajudar essa pessoa. Nós entramos com atividade física, com a nossa capacidade de aumento de carga. O fisioterapeuta ele vai pegar esse cliente numa fase aguda. O psicólogo vai ajudar, principalmente a terapia TCC, né, comportamental, cognitivo-comportamental, para mudar o pensamento dessa pessoa em relação à vida. Né? Nutricionista, enfim. O ideal é que a gente tenha uma equipe multimodal, quer dizer, várias abordagens diferentes, em conjunto, transdisciplinar, no sentido que todos esses profissionais estão soltos, cada um fazendo o seu, mas realmente estão trabalhando juntos com esse indivíduo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Habilidades do aluno, a promoção da atividade física como tratamento entra com a gente e o cuidado colaborativo, não só dos outros profissionais, mas trazer para esse aluno também a consciência de que ele também precisa fazer parte e engajar também. Não somos nós que vamos resolver o problema dele, a gente vai orientar para que ele resolva sozinho. Tá? O que a gente faz, então, tratar a dor crônica através do movimento? Os benefícios para a dor crônica, a abordagem baseada em evidências, programas de treinamento personalizado. A gente tem que lembrar da individualidade biológica. Aqui a gente falou já do cuidado colaborativo. Construir essa carreira. Então, nós temos pós-graduações e cursos de extensões relacionados a isso. E a residência, como eu já comentei também. Como que a gente pode construir a nossa carreira assim? Né? Buscando parcerias, indicadores, médicos das mais variadas especialidades. Se você tem dúvida, pergunta quantas pessoas vão para o Pilates porque o médico mandou. É um monte. Agora, com essas novas evidências, a gente tem cada vez mais médicos indicando essas pessoas para musculação. Olha o mercado. Tá? E usar redes sociais, participar de eventos, fazer o que eu estou fazendo aqui. Né? Isso tudo ajuda que a gente consiga criar, então, a nossa autoridade e o nosso mercado para essa área. Tá? Criar, então, programas especializados para isso, lembrar de se adaptar. E o mundo como é hoje, ser especialista, se nichar, é o que vai te diferenciar para você conseguir crescer, tá? Aqui já tem alguns estudos de caso, sou eu com uma aluna só para ilustrar, fibromialgia. Fibromialgia é uma dor no corpo inteiro, desse tipo de dor que não tem uma explicação plausível. A gente não tem instrumentos, ferramentas ainda para entender o que está acontecendo para essa pessoa sentir dor, tá? Normalmente quem tem fibromialgia, ela tem alguma outra coisa associada ao autoimune. Nesse caso, espondilite anquilosante, é um tipo de artrose, principalmente na região pélvica e costas, tá? Essa aqui, outra fibromialgica com artrite psoriática, e além da dor, a gente sempre tem outras coisas junto. Fadiga, incapacitante. Pensa que a pessoa já fica cansada só de respirar. Como que vai ser teu treino para ela? Imagina uma dor torácica mesmo. Dói respirar. Como é que ela vai hiperventilar? Essa aqui. Personal online na pandemia, gente. Né? Artrite reumatoide. Aqui estou falando dos diagnósticos, né? Mas todos eles também têm essa questão emocional, cansaço, dor e mais cansaço. E essa aqui outra fibromialgica. Eu tenho esse diagnóstico aqui, ó, desde os 10 anos de idade. E sabe o que me salvou? A academia. Eu passei o final da minha infância e adolescência praticamente todo em hospital. Tratamento médico, a gente está falando na época que a internet ainda era mato. A gente não tinha muita informação.
E aí também, para conseguir diagnóstico para essa população é muito difícil até hoje. Tratamento, então, nem se fala, muito rudimentar. E o que me tirou do hospital, o que me trouxe a condição de ter uma vida profissional, foi treinar. Eu comecei com a musculação e com a bike. Bom, quais são os desafios, então? Sermos vistos como profissionais da saúde e que nós somos capacitados para atender esse público, tá? A solução está em nós, nos capacitando e educando e conscientizando a população. Considerações éticas e legais, Lembrar, cada um no seu quadrado, a gente tem algumas coisas muito próximas da nutrição, da fisioterapia, então cuidado para a gente não ultrapassar esses limites, mas lembrando que a gente tem sim condição, pelo nosso conselho, de avaliar e prescrever esses programas. Médico que fala que o teu paciente, o teu aluno não pode agachar, proibir esse tipo de coisa, é hora que a gente é mal educado e fala, então ele nunca mais vai ao banheiro, doutor? Que como é que faz? Então a gente tem que ter bagagem, inclusive, para discutir aluno que vem com prescrição de treino do médico. O ortopedista adora fazer isso. Desculpa se tiver algum aí, tá? Bom, então a gente pode e deve atuar nessa área. O mercado é muito maior do que o mercado estético e você pode encontrar o seu espaço de trabalho nesses lugares. Essas são as fontes que eu citei aqui, tá? Nossa, gente, eu achei que ia demorar muito mais. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Agora eu venho perto. Passou? Ninguém? Eu. Cadê? Quem? Leva o microfone? Não precisa? Primeiro, parabéns pela tua fala. Gostei muito. Você foi muito feliz em muitas colocações, principalmente posicionando a educação física de uma forma bem alta no seu patamar, e isso eu acho muito feliz da tua fala. As questões médicas, as indicações do médico, tipo, vamos nos livrar, vamos indicar o Pilates, que é mais fácil e até por falta de conhecimento. Mas você citou muito os seus alunos, seus clientes com fibromialgia. Eu não sei se todos conhecem aqui o que é essa doença, e eu gostaria que você comentasse com eles um pouquinho o que é essa doença e também relatar para nós aqui qual é o feedback dos teus alunos e qual é a permanência dos teus alunos nesse contexto de trabalho com você. Gente, eu costumo falar que o melhor cliente é o aluno de dor. Por exemplo, a gente não tem sazonalidade. Tá? Quem busca por estética tem o projeto verão, Tá? Quem tem dor não abre mão do treino, porque se ele não for um dia, no outro ele vai ter dor. Então, só aí a gente já ganha muito em termos de aderência. Tá? Uma outra coisa, falar sobre a fibromialgia, então, ela é a doença mais conhecida dessa dor plástica, que a gente chama de dor primária, que é uma dor que está relacionada mesmo ao sistema nervoso, tá? A gente não tem neurônios de dor, a gente tem neurônios que aferem pressão, temperatura, tensão. E aí ele tem todo um processo para definir se essa temperatura, se essa pressão, se essa tensão, ela é lesiva para você, E aí, como a gente está falando de pessoas sensibilizadas, e sensibilizado inclusive por trauma, mas não é só emocional. Se a gente pegar fotos, por exemplo, dos anos 70, a maioria das pessoas eram magras. Hoje, a gente tem a obesidade. Não pensem vocês que a obesidade é só uma questão de equilíbrio calórico. Quem ainda pensa que para emagrecer é só fazer débito calórico, estuda mais. A gente está muito inflamado, tanto pela nossa alimentação extremamente contaminada,
quanto pelos níveis de estresse que a gente vive hoje. Celular o tempo inteiro, a gente é cobrado o tempo todo. E isso gera em nós aí muito cortisol, por exemplo, adrenalina, né? E a qualidade do sono tem caído muito. Então tem uma série de coisas que a gente entende, disruptores endócrinos, enfim. A obesidade não é simplesmente comer demais e comer mal. É muito mais do que isso mesmo. E falando em dor crônica, também existem linhas que falam em neuroinflamação, tá? Essa falha, essa mal adaptação do sistema nervoso em relação à dor, ele pode ser considerado uma inflamação. Não sei se vocês já ouviram falar em inflamação crônica subclínica. Nossos exames são normais, dentro da normalidade, mas nós temos dores. Então, a fibromialgia é uma síndrome dolorosa que acomete a musculatura esquelética. Para ser considerado fibromialgia, ela tem que estar em várias partes do corpo, nos 4 quadrantes, tá? Se ela não atende os 4 quadrantes, aí é síndrome dolorosa miofascial, por exemplo, tá? Mas é uma questão de nomenclatura. O que a gente precisa saber é que as pessoas doem, não sabem por que doem. Não é só a dor, é o cansaço. Lembra que eu estou falando que é o sistema nervoso que está confuso? Então, o som machuca muitas vezes, é muito igual autista. O som machuca, a luz machuca, o calor machuca, o frio machuca. E aí como é que você vai atender essa pessoa numa academia, com gente gritando, com gente fedida, com ar-condicionado? Tudo isso está machucando, a roupa dela está incomodando. Ela acorda de manhã com uma rigidez que impede ela de se movimentar. Como é que a gente vai passar um treino sem um alongamento, sem um aquecimento, pensando em mobilidade, sem reduzir toda essa rigidez? A gente precisa de ter muito mais cuidado. Uma coisa também que está aumentando muito, vocês devem ter visto, se não viram, procurem, sobre rabdomiólise. Teve um caso recente em Mato Grosso, em Minas. Aí a manchete é assim: falso personal obriga a aluna a fazer um treinamento intenso e ela é internada. Né? Quer dizer, tudo bem, aquele cara não tinha CREF, aí a academia tomou multa, mas isso não significa que a gente com CREF não poderia ter feito o mesmo. A rabdomiólise, ela é o quê? A fibra muscular, quando a gente faz o pump do treino, ela incha, certo? A membrana, ela se rompe, a membrana celular. Isso, até certo ponto, é o que a gente procura na hipertrofia. Só que numa escala maior, ela leva tanto a amputação do membro, porque é semelhante a esmagamento, quanto a complicações renais e do fígado por conta da mioglobina. Mioglobina é aquela substância que fica dentro do músculo que a gente acha que é sangue. Não é sangue. Mioglobina é a proteína que carrega o oxigênio para dentro do músculo, diferente da hemoglobina. E ela é tóxica para o fígado. E ela é grande e entope os rins. Então essa pessoa começa a urinar da cor de Coca-Cola. Ela tem náusea, tem enjoo. Sabe que a gente... Eu, quando me formei, achava super legal fazer o aluno vomitar na... Nossa, ó, matei o cara. Pois é. Né? É legal, né? A pessoa passa mal, desmaia, você põe lá de perna pra cima, pra corte. Não é não? Ah lá, você só dessas também. Né? Só que é isso, aí a pessoa corre o risco de fazer diálise o resto da vida. Transplante de rim, perder o rim. Você acha que uma pessoa que não é saudável e que quando chegou na tua academia fez um parquet que ficou lá na recepção e que não te falou nada, aí você vai e mete um crossfitão, cara, faz um Murphy, né? Toma cuidado, a gente não sabe com quem a gente está lidando e isso daí está aumentando cada vez mais, justamente por essa fragilidade que as pessoas têm vindo. O sedentário de hoje não é o sedentário de 20 anos atrás, tá? Pós-Covid, a gente tem que lembrar também do Covid. E a gente não tem ideia da extensão respiratória, vascular, neural, ainda do Covid, tá? Eu ia agradecer só no final, mas
Obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui e participar dessas coisas para vocês. Tá? Continuem, por favor, perguntando se ficou ainda alguma dúvida sobre a fibromialgia ou outras síndromes, tá? Eu falei mais da fibromialgia porque ela está mais conhecida mesmo, mas a gente pode pensar em todas as pessoas neurodiversas. Não estou falando que o sistema nervoso está estranho. Vale para o autista, vale para o parkinsoniano, Parkinson, vale. Extremamente incapacitante. Então, eu achei muito interessante você ter vários clientes com fibromialgia, que é difícil você levar o cliente à atividade física, ele não tem disposição para isso. Por isso que eu gostaria que você relatasse, foi interessante nisso. Você foi muito feliz em falar, não é sazonal. Não é sazonal. E você ganha uma fidelização. Uma outra coisa sobre fidelização e retenção, gente, é relacionamento. O Colégio Americano, né, a CSM, eles estão 42 benefícios da atividade física para as pessoas comuns, sem diagnóstico, né? E é legal a gente passar isso para os nossos alunos, porque esses 42 benefícios, eles aparecem muito antes dos benefícios de performance estética. Então, quando a gente vai trazendo essas ferramentas para o nosso atendimento, para o nosso tratamento, trazendo essa conscientização e fazendo, por exemplo, acho que eu mandei para as meninas aqui, senão depois eu mando isso aí. Eu costumo fazer isso. Eventualmente, aí, em alguns momentos da periodização, eu levo essa ficha para a pessoa e falo, disso aqui, o que é importante para você? Aí a pessoa vai listar lá uns 17. Aí, de novo, desses 17, escolhe top 5. E ela vai percebendo que realmente a vida dela mudou. Até você chegar e falar, o que é o mais importante para você? Ela vai listar. O que faz a retenção é muito mais do que aquilo que ele fala. Ela vai dizer por que ele quer aquela estética, a pessoa estética, né? Eu quero, sei lá, pertencer, eu quero pegar o meu filho, eu quero ser... Vai ter alguma coisa maior, que é o porquê maior dele. E quando você chega aí e tem um bom relacionamento e mostra para o teu cliente que o teu interesse é genuíno e você tiver condição de relacionar essa vontade dele, esse propósito de vida dele, isso que ele está querendo, com o treino, você não perde nunca mais. Não perde. Os clientes vão ficando, tá? Por isso que personal, por exemplo, é uma coisa que no presencial a gente não consegue ganhar uma escala. Por isso que vocês tiveram aí a palestra sobre personal online. Cara, mar azul pra gente. Muito, muito, muito grande, pouco explorado. Não tem para quem quer. Você falou que eu tenho muito cliente com fibro. Não acha. Não acha, porque a dor, gente, ela tem não só 3 tipos, mas 3 dimensões. É o sofrimento físico que ela causa, o incômodo emocional que ela causa, quanto tá chato ter dor e o quanto ela te incapacita. A gente faz também questionários, tipo daquela escala de esforço, sabe a escala de esforço subjetiva? A gente também faz isso para dor. Então, assim, quanto que essa dor dói mesmo, a pessoa vai falar. E quanto que ela te incapacita? Quer dizer, se o joelho doer, ele atrapalha o teu movimento em quanto? De 0 a 10. E o quanto que é chato não conseguir mexer o joelho e doer? Quanto que ela te deixa rodão, sabe? Aí, a gente consegue interferir em tudo isso. E por isso que a dor não é uma coisa tão simples. Ele falou muito bem, é difícil conseguir diagnóstico para doenças que não são comuns ou que a gente não tem ferramenta para detectar. O que a gente chama, por exemplo, de gaslighting médico. Quem chega para mim
normalmente tem anos de peregrinação em médicos de diversas e diversas especialidades, né? E que normalmente tomam remédio para depressão, né? Antidepressivo, principalmente mulheres. A gente ainda tem esse tipo de estudo, tá? Normalmente homem ganha analgésico, mulher ganha antidepressivo. É coisa da cabeça. Não que o antidepressivo não faça parte, faz, porque a gente está falando de um sistema nervoso alterado, que vai precisar de dopamina, serotonina e tal. Mas não é inventado. E realmente é difícil conseguir diagnóstico. Eu falei da minha autoimune, né, da minha condição. A gente está hoje ainda em trâmite para trazer esse meu diagnóstico para PCD. Até hoje não é. Porque a incapacidade desse tipo de dor, ela é dinâmica. Tem dias que eu sou uma pessoa como vocês, capaz de fazer tudo o que vocês fazem. Tem dias que não. E como é que o médico vai saber, né? Como é que o seu colega de trabalho, como é que o seu familiar vai entender? Poxa, você estava tão bem até agora, daqui a pouco cai de cama 3 dias. Tá? Então é algo que é novo. A própria fibromialgia entrou no rol de PCD, se eu não me engano, esse ano. Né? E outras doenças, o autismo e tudo mais, está entrando, são as deficiências invisíveis, né? São as deficiências não óbvias, são aquilo que não é possível demonstrar com o exame. E cada vez mais a gente tem entendido que a dor, portanto, não pode ser quantificada com o exame. Dor não se compara, porque dor é uma experiência pessoal. Tá? Gente, continua falando, eu falei muito rápido, eu estava com medo de não dar tempo. Você trabalha com uma pessoa que tem fibromialgia? A gente fala em pacing. Sabe o mesmo pacing da corrida? Como que é o pacing da corrida, né? O ritmo? Então vamos do básico, 4 de 12. E se você fizer, ao invés de 4 de 12, fazer 8 de 6, por exemplo? Mas é você que vai prescrever isso? Não. Como é que eu faço? Eu passo o mesmo tempo que eu passaria para uma pessoa saudável, só que eu estou ali do lado, certo? Você não percebe quando o aluno começa a perder qualidade motora? Você não percebe quando ele começa a fazer expressão de sofrimento? O que é a graça de ser personal, gente? Ali, quem está do lado, é você fazer sim a tua prescrição, pensar na periodização, sim. Você tem que ter um método, você tem que ter, Se você fizer isso, você vai conseguir mais retenção, com certeza. Se você tiver métrica para ficar avaliando resultado, com certeza. Mas cada treino é um. Por quê? A gente tem que avaliar toda a carga dessa pessoa do dia dela. Carga do dia é quanto ela dormiu, como ela dormiu, o que ela comeu, quando ela comeu, se ela brigou com alguém, como que é a carga física e emocional do trabalho dela, qual é a postura que ela leva no trabalho dela, se sentada, se em pé, se andando. Como que é a vida afetiva dela, isso fora do treino e dentro do treino. Para a gente expor essa pessoa ao movimento e diminuir a sensação de dor, quanto mais a gente conseguir controlar o ambiente, melhor. Tirar os fatores estressores lá ali no treino, para ela ficar mesmo com toda a capacidade dela de resiliência ao estresse no treino. É por isso que ambiente agradável, som legal, máquina confortável, temperatura boa, professora bonitinha. Tô brincando, mas assim, pensa em controlar o ambiente, porque carga alostática, né? A gente, para chegar na homeostase, a gente precisa que o nosso organismo tenha resiliência e capacidade de fazer essas regulações, a nossa autorregulação. Essas pessoas têm essa capacidade prejudicada. Então, a gente precisa corregular. Isso até de forma elétrica mesmo e magnética do nosso corpo. Né? A presença, ela ajuda a fazer, dar ritmo para esse sistema nervoso que está alterado.
E aí, quanto menos estresse de sobrevivência se a pessoa tiver no momento do treino, mais a gente consegue avançar. Respondendo o que você falou, é o pace dela. Normalmente a gente dá 30 a 1 minuto de intervalo entre uma série e outra. Para essa pessoa você vai começar a partir de 2. E deixa ela fazer parte da decisão sobre o treino. Deixa ela te apontar quando ela está pronta para a próxima. Dá a liberdade para ela parar antes e voltar em outro momento. Uma outra coisa que é bem legal a gente pensar é dar essa autonomia. Se eu estou falando de tudo isso, você vai dar justo um exercício que a pessoa detesta fazer? Eu vejo às vezes discussões lá no Instagram, qual exercício que pega mais determinado músculo. Será que é esse tipo de discussão que a gente vai fazer, gente? É isso que a gente está reduzindo? Será que se o aluno não gosta, sei lá, eu, por exemplo, detesto de fazer passada, dói, é ruim, é chato, não gosto. Será que é só isso que eu posso fazer? Não tem nada que eu possa fazer diferente que vai acessar esse mesmo músculo? Será que se o aluno vai se sentir melhor se ele tiver alguma voz ativa nesse treino, nessa prescrição? Fazer uma atividade que seja prazerosa para ele, aumentando também o nível de serotonina e dopamina? Vamos sair um pouco desse pensamento do que é realmente efetivo. Efetivo para quem? Meu cliente não quer correr 100 metros rasos e ganhar uma medalha. Talvez fazer os 5 quilômetros aqui e terminar já seja uma vitória. Né? Consegui te responder? Mais alguém? Gostaria de saber, que você falasse um pouco mais, como que você lida com esse preconceito que tem na sociedade, de que a palavra do médico é mais relevante do que a palavra de um treinador. Por exemplo, o médico vai lá, faz exame e fala que não tem nada. Aí o treinador, a pessoa, seu paciente te procura e você fala, não, você tem dor crônica. Como que você lida com isso? Cara, aí é uma questão de posicionamento. Eu fui... Vocês conhecem World Top Trainers? WTPP, acho que é isso. Eu fiz lá no Arnold ano passado. E eles falaram muito de posicionamento. Você olha lá no teu Instagram, você tá lá sem camisa, mostrando um músculo, segurando uma bola, por exemplo. Então, pra gente demonstrar autoridade, percebe o vocabulário que eu usei aqui? Né? Eu fiz questão de não estar com roupa de academia, para mostrar que a gente também estuda. Né? Então, te respondendo, tem argumento. Tem argumento. Mostra que você estudou. O Muzi é médico, não é profissional de educação física. O Cariani é. Inclusive, está abrindo uma academia nova, né, gente? Só para... Vocês estão sabendo? Eles têm Aronberg, né? Agora entraram com o cara da Smart Fit lá. Notícia de ontem. Acho que de ontem, o Edgar Corona, a primeira unidade vai ser no prédio da Jovem Pan na Paulista, só para fisiculturista. Então existe, gente, mercado nichado, para todo mundo. Mensalidade a partir de R$400, tá? Ou ser personal lá na Aronberg é bom. Vocês souberam a hora lá? Mais de 200. Oi? Como que você falou de ética e não invadir a profissão no caso do terapeuta? Como que você introduz suas alunas com exercícios sem entrar na fisioterapia? Então, hoje eu já tenho alguns parceiros, tá? A maioria dos meus pacientes vem por indicação de médico de dor. Existe uma especialidade chamada medicina da dor. E normalmente são os neuros, os médicos da área de neuro, mas também os reumatologistas, os ortopedistas, psiquiatras, tá? Porque esse público vai parar com esses médicos, tá? Lembra que fisioterapeuta, ele tá na reabilitação, né? Uma função que não existe mais. E ele não tem entendimento sobre periodização, nem sobre aumento de progressão de carga. Então, a gente trabalha em conjunto. Esses pacientes, eles são crônicos. Então,
Então, se tem alguma fase de extrema agudização dos sintomas, a gente chama isso de FERAP. Eu não falei sobre isso, mas a dor crônica, ela não precisa ser constante. Não é igual o tempo todo. Para ser considerada dor crônica, ela tem que acontecer há pelo menos 3 meses, mas não o tempo inteiro e não sempre na mesma intensidade, tá? Então, ela pode ser contínua, ela pode ser intermitente e ela pode ter esses FERAPs, quer dizer, agudizações, tá? E aí a gente trabalha em conjunto. O fisioterapeuta... Aí, por exemplo, a gente falou do Pilates. Pilates, tanto o profissional de educação física quanto o fisioterapeuta faz. Então, a gente acaba tendo um cross aí, né? Eu trabalho também com a LPF. A LPF é uma marca aí, mas é de manobra respiratória, ajuda muito. A tal da barriga negativa, tem outros por aí também. E fisioterapeutas também fazem isso. Você falou do médico falar do Pilates, eu trabalho com Pilates pelo seguinte motivo. O pessoal do Pilates fez puta propaganda e os médicos compraram a ideia. Quando eu me formei era hidroginástica. Tá? Aproveita. Você não precisa ficar preso no método, mas você pode se aproveitar do marketing que existe naquele método para introduzir o teu aluno para o movimento, educar e migrar para aquilo que você acha que é mais eficiente, tá? Musculação, principalmente para osteoporose e sarcopenia, tem sido muito estudado, então já tem bastante médico indicando para musculação, e aí também, principalmente ortopedista e reumato, tem indicado muito para musculação. Até a depressão, gente, treino intenso, já tem alguns psiquiatras também indicando, tá? Então, tem já muita gente estudando, isso é a vanguarda da saúde, da ciência. Tem muito profissional com essa visão integrativa, sistêmica e transprofissional, transdisciplinar. Vale muito a pena. Eu comentei dessa residência em Campinas, na Unicamp, são 2 vagas. 4.000 e pouco a bolsa, por 2 anos. Só que são 60 horas por semana. Eu faria. Tá? Eu não consegui trazer vídeo, mas chega a ser emocionante. A pessoa acamada, fazendo rosca, com a caneleira presa na mão. A progressão de carga a gente consegue fazer em acamados. A gente dá creatina pra gente na UTI e coloca o treino de eletroestimulação. Não precisa ser passivo o tempo todo. Tendo o mínimo de consciência, a gente já consegue trabalhar. É bem legal. E é isso, essas residências, elas também vão dando consciência para as outras especialidades, né? O médico convive com a gente também e vê que existe um campo de conhecimento, que a gente não está aprendendo só súmula. Mais alguma coisa, gente? O silêncio. Não? Juliuma? Oi. Hoje eu trabalho com online, condomínios, e tenho coletivo, eu tenho uma turma de Pilates, uma só, por enquanto. E ainda estou no estúdio de bike, né, que não é para esse público em específico. Teoricamente é para todo mundo, porque o mercado está entendendo que a gente precisa captar esse 96% da população, não é? E que essas pessoas estão buscando também por qualidade, de saúde mental. E aí, a gente não tem, nesse tipo de empresa, esse conhecimento que eu estou passando para vocês. E não dá treinamento para os profissionais para isso. E aí, o teu trabalho de adaptar um produto fechado para esse público, é teu. Captou muito aluno. Você faz uma correção postural. Hoje aconteceu, eu postei aquela campanha que o CREF está fazendo em homenagem aos profissionais de educação física. Tem a história do primeiro profissional de educação física com paralisia cerebral.
Aí eu postei, achei bonito, coloquei lá no meu stories. 3 pessoas. Mônica, você trabalha com isso? Quero. E assim, ó, o que precisa fazer? Tem condição para fazer qualquer coisa. Lê-se o quê? Você vai ganhar R$10 a hora para fazer isso? Um post. Porque a hora que a pessoa vai conversar com você tem argumento. Teve um caso de Arthur Horas. A aula que a pessoa fez, aquilo não fazia sentido acontecer. E vem cá, qual que é a história prévia? O que está acontecendo aqui? Por que essa fragilidade da membrana, assim? O que está acontecendo? Está fazendo teste genético para saber. Porque não tem um diagnóstico. Tá? Essas coisas vão aumentar. Não só porque está aumentando na população, mas porque essa população está recebendo informação de que a atividade física, exercício físico é tratamento para doença. A gente não é mais só profilaxia, a gente não é mais só promoção de saúde nesse sentido. A gente também é tratamento, a gente também é terapia. É bem claro já para a ciência. E a gente vai ganhando esse mercado com autoridade, com posicionamento, com postura. Respondi? Mais alguém? Por favor. Não? Não é questão. Não, gente. Acabou? Ó, nós queremos deixar aqui, professor, o nosso muito obrigado. E que você tenha um futuro promissor, que Deus te capacite cada dia mais na sua carreira. E foi uma honra tê-la junto de nós, enriquecendo com todo o conhecimento e experiência. Gente, muito, muito, muito obrigada. Espero ter agregado vocês. Obrigada. Deixe meu contato no Instagram, quem quiser, tá? Estou disponível para apresentação, para tirar dúvida, para passar material para vocês, tá? Obrigada pelo convite, professor, coordenador. Obrigada, meninas. A Yara tem um livro para te dar. Nossa! Obrigada, gente.